Ah, Senhor. Feche teus olhos, igreja. Pai, nós louvamos o teu nome mais uma vez. E eu te agradeço, Jesus, pela tua presença neste lugar. Espírito de Deus, sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento, venha sobre nós aqui neste lugar, Pai. Que o nosso coração, Pai, aqui neste momento agora seja como terra fértil, Pai, para que a sua palavra possa penetrar o mais profundo, Pai, e gerar, Pai, frutos em nós. Ministra, Jesus, aos nossos corações. Que a nossa mente agora, Pai, esteja totalmente focada naquilo que o Senhor quer falar a nós aqui neste lugar, Jesus. Pai, não permita que nada nos distraia, ó Pai, neste momento. Que possamos receber, Pai, daquilo que o Senhor quer nos entregar, Jesus. Ministra, Pai, aos nossos corações. Estamos aqui para ouvir do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. Fica à vontade. Aleluia. Como é bom estar aqui com vocês. Eu e minha família. A gente acredito que não vai perder esse sentimento de casa, amém? A Liz mesmo, ela acha que é a igreja dela. Então vocês vê ela dominando aqui, correndo. Glória a Deus. Mas nós estamos, na caminhada lá em Vilhena, já vão fazer 10 meses, no próximo mês agora, glória a Deus. O Senhor tem nos dado dias incríveis, o Senhor tem nos feito ver a providência dEle, e como é bom viver assim, amém, irmãos? Como é bom viver diante da providência do Senhor, diante do cuidado do Senhor. Isso nos ensina muita coisa. O Senhor tem nos ensinado como igreja, e a igreja tem avançado, amém? À medida que o Senhor, dentro do plano da vontade do Senhor. Abra sua Bíblia, lá em Mateus 11. Vamos no versículo 28 até o 30, é onde nós vamos meditar, amém? Enquanto você vai abrindo aí, pergunta para o seu irmão assim: você está bem? Pergunta, você está bem? Agora, tem uma pergunta, a mesma pergunta, mas que soa diferente. Acrescente uma palavra. Diga assim para ele: você está bem mesmo? Uma simples palavra que muda todo um contexto, e muitas vezes a gente se acostuma com o automático da vida, A gente pergunta por educação e responde por educação, Na maioria das vezes, nós nunca vamos responder sinceramente a alguém se nós estamos bem ou não, porque nós simplesmente respondemos por educação. Mas vamos ler aí. Mateus capítulo 11, do 28 ao 30, passagem muito conhecida, que vai dizer assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Hoje nós vamos falar sobre essa palavra muito comum no nosso meio e muito procurada, que é a palavra descanso. E
é algo que está na Bíblia desde o princípio da criação. Todos nós sabemos que ao 7º dia o Senhor descansou, não é? E aí a história foi se desenrolando, foi acontecendo. E então, quando o Senhor ele forma para si uma nação, e esse povo ele começa a caminhar, né, no deserto, logo em seguida o Senhor ele dá as leis, e nas leis existe um dia de descanso. Então, parece que Deus, né, em sua infinita sabedoria e bondade e conhecimento, já fragmentando tudo que o pecado causou e deturpou na natureza do homem, ele já foi criando os esquemas, né, dentro das necessidades de que haveriam, o homem descobriria no contexto da sua história. E quando Deus ele faz questão de separar um dia para o descanso, quando ele faz questão também de separar um ano para que a terra descansasse, não é? Vocês já ouviram isso daqui? Deus ele tem uma questão muito importante com o descanso, porque o pecado ele corrompe dentro da natureza do homem essa posição de descanso. Parar, descansar. E isso parece ser tão simples, isso parece ser tão raso, mas a questão é que todos nós estamos cansados de alguma coisa. Eu, fazendo algumas pesquisas, né, e aqui nós temos alguns psicólogos, né, acredito eu, que trabalham nessa área da psicologia, como tem aumentado pessoas com cansaço mental, cansaço emocional. Como isso tem aumentado? Os números chegam a 40% no Brasil. Olha que interessante, 40% de pessoas que se queixam de cansaço estão sobrecarregadas por alguma coisa. Algo está te cansando. E quando Jesus ele traz este tema, Jesus fez questão de falar sobre isso também. Venham a mim todos, olha que interessante, todos, né? Então vamos imaginar que Jesus estivesse aqui no nosso meio e ele fosse falar isso hoje. Ele diria, venham a mim todos, olha que interessante, todos vocês que estão cansados. E a verdade é que se a gente colocar todo mundo numa árvore e balançar, não sobra ninguém. Amém? Todo mundo está cansado. E a pergunta é, o que está te cansando? Porque quando você vai ao médico, ou até mesmo em um psicólogo, num profissional, ele vai fazer um trabalho de pesquisa, de investigação, para saber o que está gerando esse mal em você. Seja ele físico, enfim. Mas quando se diz a respeito da psicologia, ele vai investigar a fundo, né? São traumas do passado, são coisas do presente. O Bugão aqui falou sobre a ansiedade, da preocupação pelo futuro e como isso assola a gente, meu Deus, né? Como a gente se preocupa com o futuro, com o amanhã. Então, quando nós falamos de cansaço, quando Jesus fala, venham a mim todos que estão cansados, nós precisamos, em primeiro lugar, entender e achar, discernir o que está nos cansando. Qual é o motivo do seu cansaço? Porque o cansaço físico, por exemplo, você trabalha o dia todo, né? Às vezes pegando no pesado, e aí você chega em casa, você deita na sua cama, você toma um banho, né? Deita, dorme, e uma boa noite de sono vai te descansar, não é assim?
Ou às vezes você passa uma semana, né, agitada, e aí chega o sábado, você dorme ali até tarde, chega o domingo também, a mesma coisa. Na segunda-feira você está renovado, não é assim? Não, né? Parece que você dorme 10 horas, 12 horas e você continua cansado. Então o problema não é cansaço físico, porque o físico facilmente ele vai se recuperar. É só você dormir. Então, Jesus aqui ele não fala de um cansaço físico, amém? Prático de saber, Jesus ele vai falar de um cansaço emocional e espiritual. Se você ver, lá no final da passagem, ele vai falar sobre descanso para as nossas almas. Aquilo que está ligado às nossas emoções, ao nosso comportamento, à nossa personalidade. Então, existem algumas coisas que você pode observar na sua vida que pode estar te cansando. Eu vou destacar algumas delas para você rapidamente fazer aí um check-up, né? Vocês estão fazendo o check-up do coração? Vamos fazer o da alma. Brincadeira. Para você analisar em você mesmo o que pode estar te cansando e o que nos cansa. E claro que a gente não pode estreitar ou achar que é só isso. Na verdade, se a gente for parar para analisar, a gente vai achar muitas e muitas coisas que nos cansam. Mas, resumindo, o pecado pode estar te cansando. Vícios ocultos, um pecado que você não consegue se libertar, e você não consegue falar também, você não consegue compartilhar com o seu próximo, com o seu irmão, e isso te causa um cansaço espiritual, porque é um fardo carregar um pecado, amém? Quem já confessou o pecado aqui sabe como parece que sai 200 quilos das suas costas, porque nos cansa mesmo. Outra coisa que nos cansa é o pecado universal, a natureza pecaminosa, a maldade, amém? Você está cansado, por exemplo, da corrupção no nosso país. Quem não está cansado aqui da corrupção? Todo dia é uma notícia nova. Todo dia é um escândalo novo. E você não aguenta mais. É por isso que surgem por aí salvadores da pátria, que de certa forma convencem você de que ele é a pessoa certa. E eu não estou fazendo um discurso político aqui, tá bom? Mas a questão é que, se você olhar, está todo mundo no mesmo padrão, só tentando nos enganar de algum jeito, com um discursinho de Salvador. Amém? Então tudo isso vai nos cansando. Outra coisa que pode cansar você é fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Performance, comparação, produtividade. Você então começa a trabalhar demais porque você tem que produzir, porque você tem que ter uma performance, porque você tem que acordar todo dia 6 horas da manhã e postar no seu Instagram mais um dia, menos um dia, e você tem que manter aquilo ali porque é uma personalidade que você criou diante da sociedade e você não percebe, mas aquilo vai te cansando e vai te minando, porque você não foi criado para se manter diante de um personagem. E você cansa. Viver na comparação. As redes sociais, hoje mesmo, misericórdia, irmãos. Todo dia é algo novo, todo dia é uma trend nova, todo dia é um conceito novo, e você não dá tempo, irmão. Não dá tempo de acompanhar.
E aí, se você querer acompanhar, o que vai acontecer? Você vai se cansar. Então, rapidamente, a gente consegue entender algumas coisas que podem estar nos cansando, mas os números que eu falei, por exemplo, sobre as pessoas que estão cansadas emocionalmente, né, cansadas mentalmente, de 40%, 60% são mulheres. Olha que interessante. Por quê? Talvez por causa da maternidade, do princípio ali. As mães novas aí sabem como é difícil. Os maridos que acompanham de perto, amém, maridos? Sabem como é difícil. Talvez pelo peso de ter que carregar a educação de uma família, ou pelo peso de ter que, talvez, educar filhos sozinhas, porque o marido a abandonou. A verdade é que a mulher, ela se expressa muito mais, e parece que esses números estão errados. A questão é que os homens, eles não se abrem, eles não falam que estão cansados. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Quem aqui já fez alguma vez uma sessão com um profissional da psicologia, um psicólogo, uma psicóloga? Quem aqui já fez? Vamos lá. Olha que interessante. Você consegue enxergar muitas mulheres, poucos homens. É só as mulheres que precisam? Não. Pelo contrário, a sobrecarga emocional dos homens, hoje, irmãos, está muito grande. A questão é que o homem, dentro de uma postura de alfa, né, muitas vezes ele não tem com quem se abrir, não tem um amigo, e não, eu tenho que absorver tudo e segurar. E ele não fala com ninguém, mas ele também precisa, ele também está cansado. E o que eu quero dizer é que todos nós estamos cansados emocionalmente, e até mesmo espiritualmente. Todos nós temos uma sobrecarga, e é por isso que Jesus faz questão de trazer esse ensinamento a nós. Venham até mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Agora vamos olhar um pouco mais fundo sobre esse texto, porque a gente, Jesus é descanso, né? Jesus é descanso. Mas por que Jesus é descanso? Por que Jesus é descanso? E as pessoas, não. Aí, por exemplo, quem está com depressão, alguma coisa nesse sentido, os crentes, né, vão dizer, não, é falta de Deus, é falta de Jesus. As pessoas falam isso, não falam? Talvez você já disse alguma vez, né? Essa pessoa precisa de Jesus. Então, só para, de certa forma, trazer para você uma ideia sobre o descanso. Quando nós falamos descanso, o brasileiro lembra de? Vamos lá? Rede, olha aí. Benção, baiano esse. Vamos lá, mas vamos lá. Quando a gente fala de descanso, o brasileiro lembra de? Férias. Vamos construir um raciocínio. Quando a gente fala de férias, a gente lembra de? Praia. Aqueles que se organizam, né? Ou que têm umas condições melhores, eles vão para onde? Europa, Disney, né? Flórida. Vão ver as maravilhas do mundo lá, lugares belos, lugares bonitos. E aí, o que isso tem em comum? O porquê que lugares, férias, remete a esses lugares? Se você sai de férias e passa 30 dias em casa, não é férias, não é descanso. Você precisa ir para algum lugar assim, pelo menos para um sítio, para um lugar de paz, lugar de descanso. Se você que tem um notebook, um computador,
Hoje a gente quase não presta atenção nisso mais, mas, por exemplo, existe a tela de descanso, e geralmente a tela de descanso tem uma paisagem. Interessante, né? E aí você vai para a praia, e lá você anda o dia todo, você cansa, você às vezes compra um pacote lá, faz um passeio lá, sabe? Acorda 5 horas da manhã, ou até menos, para fazer um passeio, para começar, e volta 6 horas da tarde, e depois só toma um banho no hotel, e já sai de novo, e vai comer alguma coisa, volta para o hotel 11 horas da noite, com 5 horas de sono você já está descansado de novo. O que nos chama a atenção em comum desses lugares é a beleza. Descanso nos leva, lugares belos, contemplação nos leva ao descanso. E é interessante que a palavra vai dizer que Deus se revela na sua natureza. E a gente não sabe o porquê que a gente olha para esses lugares e a nossa mente descansa. E a nossa alma repousa. A gente esquece de tudo. Os problemas parece que acabam. Não é assim, irmãos? A gente vai para uma chácara, num final de semana de tarde, aí a gente grava um storyzinho, coloca uma musiquinha, né? Paz. Lugar de descanso. É comum. E irmãos, como é bom ir para uma chácara, deitar numa rede, não é não, Clésio? Deitar numa rede, descansar, olhar os matos, os passarinhos, assobiando. Eu falo para minha filha assobiar, ela vai... Prrr, prrr. Ai, Deus. Então, todas essas coisas, quando falamos de descanso e fazemos esse caminho, nós vamos entender que a contemplação de lugares belos, de paisagem, leva a nossa mente a descansar. Sabe qual que é o problema? É que nós não temos dinheiro nem tempo para morar numa praia. Nós não temos dinheiro nem tempo para morar numa chácara e todo final de tarde deitar numa rede. Quem mora na chácara aqui, geralmente no final de tarde, está tratando dos porcos, está tratando das galinhas, está prendendo os bezerros. É assim, as vacas. Ninguém está deitado numa rede. Aquele que mora na chácara. Então, olha como é importante a gente analisar o contexto do descanso. E ir para esse texto tão importante para nós como igreja, para não padecermos numa vida de cansaço emocional e espiritual. Ser pastor, ser presbítero, ser líder, nada, nenhuma posição vai te livrar de cansar, pelo contrário, talvez vai fazer você cansar mais ainda. Porque além do cotidiano, você ainda tem uma coisa a mais. Então, Jesus começa o texto assim: venham até mim. Olha que interessante. Venham, vá, caminhe, comece uma caminhada até Jesus. E Ele não te dá um ponto de parada, mas Ele diz: venham até mim. Se levante, comece a andar. Vocês que estão cansados e sobrecarregados. Mas eu estou cansado, eu vou ter que andar. Então, descanso não tem a ver com você ficar estagnado, com você deixar todas as suas coisas. Não, eu preciso parar porque está acumulando. Não, espera lá. Talvez seja.
Não estou fazendo uma análise da sua vida. Mas descanso não tem muito a ver com você parar tudo o que você está fazendo. Mas como nós olhamos para Cristo Jesus, descanso tem a ver com ir até Jesus. Caminhar até Jesus. Uma criança, por exemplo, vamos dar um exemplo. Filhos pequenos. Quando você vai fazer o seu filho dormir, é um desespero, meu irmão. Minha filha tem 3 anos. Eu não quero dormir! Não. E aí, ela já aprendeu que quando ela chora alto, ela chama atenção. Chama a atenção dos vizinhos. E parece que a gente está matando a criança. E ela está lá na cama. Não! Não! E eu, minha filha, pelo amor de Deus. Você precisa dormir. E aí você cria toda uma historinha. Não, porque você tem que recarregar as baterias. E amanhã você vai ter muita energia para você brincar tudo de novo. Assistir todos os desenhos que você quer. Brincar com todos os seus brinquedos. Você cria toda uma coisa para que ela entenda que ela precisa dormir. Mesmo assim ela não entende. E assim como uma criança, você, bebê na fé, que está começando a caminhar, todos nós precisamos aprender a descansar. Olha que interessante. Porque Jesus vai dizer: venham até mim. E depois ele vai dizer: tomem sobre si o meu jugo. Aprendam de mim. Então vamos entendendo. Assim como numa vida comum de uma criança que precisa aprender a descansar, nós, adultos, em Cristo Jesus, precisamos aprender a descansar. E não é algo, meu irmão, que a gente aprende da noite para o dia. Não é algo que você vai construir em 2 semanas. Não é um método que você vai arrastar para cima e em 30 dias você vai estar bem psicologicamente. Não. É algo que você vai construir, até porque uma terapia psicológica, ela vai tempos e meses e anos. E é assim, você precisa aprender. Nós precisamos aprender a descansar. Olhar para Jesus. Quando nós entendemos que descansar tem a ver com contemplação, tem a ver com observar, então nós aprendemos que além de levantar e começar a marchar e começar a caminhar em direção a Jesus, nós precisamos olhar para Ele. Só que aqui, irmão, eu não quero entrar num contexto espiritual. Porque é muito fácil eu pegar um irmãozinho aqui do meio que tem visão, que vê anjo, vê demônio, vê tudo, né? Enfim. E falar: esse aí vê Jesus. E a gente que não vê nada? A gente vai ver Jesus aonde? Aonde eu vou conseguir ver Jesus? Como vamos conseguir olhar para Jesus, irmãos, e descansar? E Jesus continua. Ele vai dizer que para aprendermos dele, porque ele é manso e ele é humilde de coração. E o que mansidão e humildade tem a ver com descanso, meu irmão? A primeira coisa é você reconhecer que você não sabe descansar. Eu e você, nós não sabemos descansar, meu irmão. Nós não sabemos repousar. Isso é comum. O problema é que
nós entramos numa rotina de vida tão natural, de trabalho, casa, filhos, e nós não aguentamos mais. Eu não aguento mais esse menino. E você não aguenta mais a sua esposa, e a esposa não aguenta mais o marido, enfim, e na verdade o problema é descanso, você precisa descansar. Então, você entendeu que os primeiros passos são levantar e caminhar, ir até Jesus. Outro é olhar para Jesus, contemplar Jesus. Mas como olhar para Jesus, se você não tem a tal da visão aberta, se você não vê anjo, se você nunca teve uma experiência sobrenatural, aprendendo que Jesus está em todos os lugares. Tem a musiquinha? Eu te vejo em tudo. Exato, irmãos. Jesus está no detalhe mais simples. A questão é que nós queremos um evento, nós queremos o céu se abrindo, nós queremos, sabe, irmãos, uma palavra direcionada profética, porque eis que vos falo. Não, irmão, não, igreja. Não é por aqui. Se a gente depender disso para descansar, irmãos, nós estamos enrolados. Nem todo mundo aqui, irmão, vai receber uma palavra profética, e quando recebe é uma, irmão. E aí você não percebe que Cristo está nas mesas mais simples, que o café da manhã da sua casa é Cristo se revelando para que você o contemple e comece a aprender a descansar, mas você não consegue ver Cristo. E aí você vai comer o pão de sal lá com manteiga, e você não faz questão nem de entender se aquele pão está mais salgado, ou está mais doce, ou está mais duro, ou é de ontem, ou é de hoje mesmo, se a temperatura está boa, se o padeiro deixou passar um pouquinho. Você nem sabe disso, né? As pessoas dizem que chuchu não tem gosto. Não é? Porque nunca pararam para prestar atenção no sabor que ele tem. A questão é que a vida se torna uma correria tão grande que você não para contemplar Cristo nos mínimos detalhes, irmãos. Se Cristo diz, se a palavra diz que Deus se revela na sua natureza, na sua criação, irmãos, quando você está comendo um tomatinho com sal, criação do Criador, você precisa aprender. Eu não estou espiritualizando não, tá bom? Não estou espiritualizando. Não é sobre o espiritual, é sobre o cotidiano. Você precisa aprender a encontrar Jesus ali, porque Jesus é espiritual, mas ele também é um homem, ele é físico. Ele tem carne, osso. E aí, irmãos, a gente vai vivendo essa vida e a gente não vai aprendendo a perceber Jesus nesses detalhes. Os seus filhos, que você não aguenta mais, manifestam a presença de Jesus na sua casa. A sua esposa, o seu marido, revela Cristo a você. O seu irmão, que você não aguenta muitas vezes aqui nessa igreja, mas aquele irmão me tira do sério. Esse irmão revela Cristo Jesus a você, irmãos. Você consegue
Se você aprender e buscar entender, você consegue ver Jesus através da vida desse irmão. E é somente assim que nós vamos aprendendo, que nós vamos entendendo, é assim. Jesus, irmãos, em outros ensinamentos, ele vai nos mostrar muitas coisas, inclusive os problemas que nós passamos. Vocês vão ter problemas mesmo, vocês vão ter dificuldade mesmo, não vai ser fácil, a vida não é um morango, tem doença, tem maldade, mas, olhando para mim, vocês terão descanso. Você tem segurança em Cristo Jesus, irmão? Porque descanso também tem a ver com segurança. Você deita na sua cama e dorme, amém? Porque você confia na segurança da sua casa. Você botou grade nas portas, tem uma fechadura, tem cerca elétrica, tem muros altos, tem cachorro, tem câmeras, tem o tiozinho da moto chata que buzina a cada meia hora. Tem toda uma coisa que te faz confiar e descansar. Você deita e dorme, meu irmão. Vai embora. Porque você confia em tudo isso. Agora, se você deitar aqui na frente da igreja, igual uns irmãozinhos que ficam aqui, naquela porta ali, você não descansa, irmão. A cada 1 hora você vai acordar até menos, preocupado, com medo de alguém te atacar, com medo de alguma coisa. Agora, nós, miseráveis, conseguimos confiar numa cerca, irmãos, num muro, num homem que não está nem aí, que buzina lá, a motinha lá, numa câmera, mas você não consegue olhar para Cristo Jesus e confiar nele. Só que só é possível, irmãos, se você aprender, amém? Se você olhar para Cristo. Julgo, todos nós, ou pelo menos a maioria, sabe, né, o que é? Aquela canga que fica no boi. Olha o que Jesus se comparou. Jesus, eu sou um boizão velho. Vem aqui, cola do meu lado, vamos aprender. Aprenda. É com calma. É devagar. Eu tenho uma experiência de ver bois trabalhando assim. E interessante que nessa experiência, os meus primos colocaram 2 bois novos. E foi um desespero, meu irmão. Porque os bois não obedeciam, não paravam, e eles queriam ensinar, e aquele desespero para controlar os bois. Então Jesus está te chamando, hein? Vem até mim. Olha para mim. Aprenda de mim. Você só consegue aprender algo de alguém se você observá-lo, se você percebê-lo. Não tem como aprender de Jesus se a gente não enxergar Jesus. E Jesus, meu irmão, está em todos os lugares. Você precisa aprender a observar Jesus na sua mesa da sua família. Adolescente, jovem, você precisa observar Jesus no cuidado dos seus pais. Mulher, você precisa aprender a observar Jesus no esforço e no trabalho do seu marido. Marido, você precisa aprender a observar Jesus
no zelo e na dedicação da sua esposa diante da sua casa. E eu estou falando só coisinhas, irmãos, porque se a gente parar para observar Jesus, meu irmão, você começa a ficar até meio doido assim, porque você começa a ver Jesus em tudo, e aprender de Jesus, e aprendendo de Jesus, nós descansaremos. Se coloque de pé. Tem um detalhe no final do texto, no versículo 29, e vai dizer assim: e vocês acharão descanso. Vocês encontrarão descanso. Que é algo que todos nós procuramos. Descansar. Repousar. A verdade é que todos nós estamos cansados de algo e ainda não aprendemos a descansar em Cristo Jesus. E o problema não é falta de Jesus, meu irmão. Ele está aqui a todo momento. O problema não é falta de Deus, meu irmão. Não. O problema é não aprender do Deus que está com você a todo momento. O problema é não aprender a olhar para Jesus, é não caminhar até Jesus. É não andar lado a lado com Jesus, é não reconhecer que você precisa aprender a descansar. E aprender a descansar, meu irmão, não é algo, assim como eu já disse, que você vai descobrir da noite para o dia. É uma construção, meu irmão. Talvez você vai levar meses para começar a perceber Cristo Jesus. Talvez você vai levar anos para ter plena confiança e descansar em Cristo Jesus, mesmo quando as coisas estão tudo dando errado, mesmo quando a doença vem. Sabe quando a canção disse, no dia bom, no dia mau, eu descanso. Eu brinco com meu amigo presbítero lá em Vilhena, que às vezes as contas começam a chegar perto de vencer, assim, e ele me manda uma mensagem: pastor, não tem dinheiro, como é que a gente vai fazer? A energia da sua casa, a energia da igreja. Aí ele já nem me pergunta mais, porque ele sabe da resposta. Eu falo assim: meu irmão, essa conta aí não é minha, é de Jesus, e ele paga certinho. Eu falo desse jeito, porque não é minha. São coisas do cotidiano que ele falou: olha, busca, né, o reino de Deus, e essas coisas aí. Eu não estou falando você fazer uma compra irresponsável e querer que Deus pague, amém? Eu estou falando de coisas necessárias que estão lá no texto. Eu falo: presbítero, isso aí não é problema meu. Isso aí Jesus paga. E a gente, irmãos, que vai convivendo com isso, a gente vai aprendendo a descansar e confiar no Senhor. Como é importante isso, igreja, para não padecermos, para não entrarmos num buraco, para não começarmos a cavar procurando descansar, procurando descanso em tantos lugares. E eu não estou dizendo para você deixar o seu psicólogo, deixar o seu tratamento, não estou fazendo isso. O Senhor deu sabedoria para o homem, para que ele entendesse das emoções, daquilo que você está passando. Ei, mas deixa eu te dizer, Jesus
muito antes da sabedoria ser alcançada pelo homem, ele já dizia: se você está cansado, se você está sobrecarregado, venha até mim e eu vos aliviarei. Em mim, o descanso que você procura, você vai encontrar. Sua alma está cansada? Você não aguenta mais? Seu coração está amargurado? Como você está? Porque nós estamos acostumados a responder de maneira educada: eu estou bem, mas a verdade é que eu estou mal. Eu estou cansado e eu não aguento mais. E Jesus está dizendo: vem descansar, vem repousar. E eu sei que nós já estamos chegando no horário, mas eu gostaria de orar com você, aqui na frente. Você que está cansado, você que não aguenta mais, você que está com um problema e você carrega e você nem consegue dizer para as pessoas. Eu gostaria de te encorajar a vir aqui na frente para que nós pudéssemos orar com você. E eu não vou te prometer que amanhã você vai estar descansado, não. Aqui hoje você dá o primeiro passo para uma caminhada de aprendizado do descanso, meu irmão. É todo dia, não é amanhã. Serão dias e dias e dias e semanas e meses e anos que o Senhor Jesus vai te ensinar a repousar. Os presbíteros, vamos orar por essas pessoas. Senhor Jesus, nós queremos aprender, Pai do Senhor. Nós entendemos que precisamos aprender do Senhor, Pai. Todos nós estamos cansados de algo está nos assolando, algo está nos fadigando. Nos ensina, Pai, a descansar. Nós precisamos aprender a ver Jesus e a contemplar Jesus. E contemplação, meu irmão, não tem a ver o quão você consegue enxergar o mundo espiritual, mas tem muito mais a ver do quão você consegue ver o Espírito do Senhor que paira sobre esta terra, que está em você e no seu irmão, no cotidiano. Discernimento não tem a ver com quão você consegue enxergar, ouvir e perceber as coisas espirituais, mas também do quão você consegue ver o Senhor nas coisas mais naturais. O Deus de detalhes, o Deus de pequenos momentos, o Deus de pequenas frases, o Deus simples. A minha oração é que você que tem sofrido por cansaço mental, espiritual, consiga começar a caminhar em direção a Jesus e consiga enxergar Jesus
E depois de começar a ver Jesus, que você possa também aprender com Ele. Aleluia. Pega a mão do seu irmão, se você puder. Vamos orar agradecendo o Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, te agradecemos por esse tempo tão precioso na sua casa. Esse tempo de descanso, de ouvir a tua voz, de contemplar a beleza da sua santidade, a beleza da sua palavra. Traz, Senhor, queremos a sua presença, o descanso na sua presença, a paz na sua presença, a beleza na sua presença, a perfeição da sua presença. Aleluia, em nome de Jesus. Alcança, Senhor, nossos corações e mentes. Deixa a gente te ver. Deixa a gente te contemplar. Se revele, Senhor, se revele no dia a dia. Alá, baixele, basore candará, basore. Bahai, yarabai, yarachele, marará. Revela, Jesus. Deixa a gente descansar. Descansar em Ti. Em nome de Jesus. Guarda a Tua igreja. Guarda, Pai, nossas famílias. Vem com a Tua proteção. Vem com o Teu cuidado e nos ensina a descansar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Ele reina. Ele reina. Ele se revela. Ele é o Senhor. Aleluia. Mais alto para Jesus. O descanso da nossa alma. O descanso do nosso coração. O descanso da nossa mente. Aleluia. A Ele toda a glória. A Ele toda a honra. Louve. Exalte. Aplauda o nome dEle. O nome dEle. Aplauda.